professor, meu nome é Douglas Benfica. Eu e meu colega, nós vamos apresentar um imposto bem conhecido pela população brasileira, que é o IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. É um imposto municipal de grande relevância e também de maior arrecadação. É o carro-chefe da prefeitura e esse é o tema que nós vamos discutir aqui sobre suas características, especificidades, como é que é aplicado, a sua história. Começando, vamos falar sobre o conceito e função. O IPTU é um imposto cobrado pelos municípios de todos aqueles que são proprietários, possuidores ou titulares de domínio útil de imóveis urbanos. Tem a função predominantemente fiscal, ou seja, o objetivo desse imposto é a obtenção de receitas públicas, a arrecadação de dinheiro para os cofres públicos municipais, fazendo com que o município tenha recurso financeiro para cumprir com todas as suas obrigações perante a sociedade e para se governar. Então, esse é o conceito de sua existência, de sua aplicabilidade dentro dos municípios, sabendo que ele atinge os proprietários de imóveis e terrenos, né? A sua história começa a partir de 1808, então é um imposto que antigamente não era municipal, mas ele já é antigo, desde a vinda de Dom João VI para o Brasil, que na época era colônia, e a figura do IPTU está presente no nosso ordenamento jurídico desde 1808, como eu disse, com a Constituição Republicana. Foi criado pelo príncipe regente Dom Pedro I com o objetivo de suprir os cofres da recente chegada da corte portuguesa ao Brasil. A corte portuguesa do Brasil estava fugindo da guerra lá na Europa, que Napoleão estava tomando toda a Europa, fugindo às pressas, sem nenhuma riqueza. Chegaram aqui praticamente pelado, então eles tiveram que repor todo esse dinheiro e instituíram esse imposto. Aí foi um início, claro, antigamente não era municipal, era só simplesmente um imposto que abrangia todo o território, a época da colônia do Brasil. Mas em 1934, o IPTU incorporou-se com a competência privativa dos municípios e não mais dos estados, quer dizer, antes ele era estadual, agora passou de ser privativo dos municípios. Responsabilidade do prefeito, da prefeitura, não mais do governador. Então, até 1946, a partir de 1946, o imposto subdividia-se em predial e territorial. Isso quer dizer, antes tinha um imposto só para edificações, prédio, e o outro territorial. E a partir de 1946 se uniu esse imposto e é o imposto que nós conhecemos hoje em dia. Ele é único, ele atende tanto a edifício quanto terreno, e com a Constituição de 1988 foi distribuído pelo sistema constitucional uma parcela do poder estatal tributante, estabelecendo a competência privativa municipal. Isso quer dizer, a partir de 1988, pela Constituição, se tornou de fato um imposto municipal de responsabilidade do município. Lembrando que sempre norteado pela CTN. Vamos falar sobre a fundamentação legal. É uma parte bem complicada, essa fundamentação legal. Bom, no título 6º da Tributação e do Orçamento, capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional, seção dos princípios gerais, é a partir desse título 6 que fala todos os impostos que são cobrados aqui no país. Esse título 6 da Tributação e do Orçamento abrange desde o artigo 145 até o 162. Nós falar sobre os dois artigos importantes que nós consideramos aqui, o artigo 156 e 156, vamos falar sobre o artigo 130, ele está fora do título 6, ele está no título 3 da Constituição Federal, referente o que compete aos municípios. Nós queremos dar ênfase ao inciso 3º, como é que é a questão da tributação dos municípios. No inciso 3º diz o seguinte: instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Então, quer dizer que nesse inciso 3º está dizendo que agora é de competência do município de instituir, arrecadar os tributos desses impostos que já existem. É claro que eles sempre são norteados pela CTN, eles não cobram de qualquer jeito a população. Já no artigo 156, que também faz parte do título 6 da Tributação do Orçamento, diz o seguinte: compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, transição intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155. Aqui está dizendo, nesse artigo 156, sobre os 3 impostos municipais, que é o IPTU, o ISS e o ITBI. Então está mostrando que lá na Constituição Federal o município tem essas competências de instituir esses impostos. É claro, não de qualquer forma, né? Sempre orientado e norteado pela CTN. Por isso que nós trouxemos esse artigo, que é importante para mostrar que ele tem fundamentação legal para a aplicabilidade nos municípios. Agora nós vamos falar sobre o artigo 146. Esse sim está se tratando do
e IPTU. Cabe à lei complementar: 1. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. 2. Regular as limitações condicionais ao poder de tributar. E 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Mas queremos dar uma ênfase sobre a questão do parágrafo único desse artigo, que diz o seguinte: a lei complementar de que trata o inciso 3º, D, que seria sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para micros empresas e para empresas de pequeno porte, também poderá instituir um regime único de arrecadação de impostos e contribuições da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios. Isso quer dizer que a aplicabilidade do imposto está através de uma lei complementar. Ela precisa existir, ela precisa ser desenvolvida, aprovada pelos vereadores, pelo prefeito, pela CTN, para ser instituído um imposto e ser aplicado, de fato. Fundamentação legal dentro das regras e competências do município, dadas pela Constituição Federal e a CTN. Olá ao professor e aos colegas. Meu nome é Daniel e, juntamente com meu colega Douglas Benfica, desenvolvemos o trabalho para a disciplina de Contabilidade Tributária sobre IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. O slide que eu vou tratar agora, neste momento, é sobre o fato gerador. O fato gerador é uma expressão jurídico-contábil que representa um fato ou um conjunto de fatos a que o legislador vincula o nascimento da obrigação jurídica de pagar um tributo determinado. No caso do IPTU, nós temos diversos aspectos que rondam o fato gerador. Nos próximos slides, eu irei tratar referente a estes aspectos. Neste slide, iremos tratar de dois aspectos sobre o IPTU: o aspecto material e o aspecto temporal. O aspecto material é o próprio fato gerador, sendo este a propriedade, o domínio útil ou a posse de propriedade imóvel, que está localizada em extensão ou em zona urbana, conforme artigo 32 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido da lei civil, localizado na zona urbana do município. Bom, o próximo aspecto a ser tratado é o aspecto temporal. Conforme determinado no sistema tributário brasileiro, o IPTU deve ser cobrado anualmente pelos municípios. O artigo 144 trata do lançamento, que deve se reportar a uma data de ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Em regra, esse momento coincide com o início do ano fiscal, 1º de janeiro de cada ano. Seria a propriedade existente em 1º de janeiro de cada ano a ser tributada naquele momento. Bom, esse slide nós tratamos dois aspectos referentes ao IPTU. No próximo slide, trataremos de mais alguns aspectos referentes a este imposto. O presente slide é sobre mais um dos aspectos referentes ao IPTU, neste caso, o aspecto espacial. O fato gerador só ocorre quando o imóvel estiver situado na zona urbana do município, conceito definido no artigo 32 do Código Tributário Nacional, como visto anteriormente. O parágrafo 1º indica o seguinte: para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observando o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes: construídos ou mantidos pelo poder público. Ou seja, além da definição através de lei municipal aonde está localizada a extensão urbana da cidade em questão, deverá preencher 2 requisitos, ou seja, 2 melhoramentos para se ter a incidência do IPTU. O inciso lista 5 melhoramentos ou melhoramentos mantidos ou construídos pelo poder público. O primeiro é meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. O segundo é o abastecimento de água. O terceiro é o sistema de esgotos sanitários. O quarto é a rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. É o quinto, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Ou seja, para a incidência do IPTU,
e, consequentemente, a geração da obrigação, deverá cumprir esses dois requisitos. Ou seja, o primeiro, o imóvel tem que estar localizado na zona urbana da cidade, que será identificada através de uma lei municipal. E o segundo, tem que ter 2 melhoramentos mantidos ou construídos pelo poder público, para assim ser gerado o fato que é a tributação do próprio IPTU. O próximo aspecto a ser apresentado é o sujeito ou o pessoal. O artigo 34 do Código Tributário Nacional estabelece que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, seja o sujeito possuidor, titular de domínio útil ou proprietário físico ou jurídico. Este só será classificado como sujeito passivo se detiver a disponibilidade econômica do imóvel. O sujeito ativo desse tributo se dá conforme a redação do artigo 156, inciso 1º da Constituição Federal e do artigo 32 do Código Tributário Nacional, devendo-se observar que a competência para a instituição do imposto é do município, se a lei municipal nada dispor em sentido diverso. Ou seja, o sujeito passivo é o indivíduo que é proprietário do imóvel, do seu domínio útil, pode ser ele jurídico ou físico, e o sujeito ativo, se a lei municipal não dispor nada a respeito, é o próprio município. Nesta etapa da apresentação do trabalho, iremos desenvolver referente à aplicabilidade do IPTU. Neste primeiro momento, irei apresentar sobre a base de cálculo e, nos próximos slides, o meu colega irá apresentar sobre a formação desta base de cálculo, ou seja, o valor do IPTU. O que é a base de cálculo? A base de cálculo serve para determinar sobre qual valor irá recair a alíquota de um imposto. E no caso do IPTU, a alíquota recairá sobre o valor venal do imóvel. O valor venal do imóvel irá ser tratado pelo meu colega nos próximos slides. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, conforme está determinado no artigo 33 da Constituição Federal. A alíquota se verifica através de um índice percentual que incide a base de cálculo e determinará quanto será pago para fins de impostos. As alíquotas do IPTU deverão ser fixadas pelo município, inexistindo qualquer limitação constitucional ou infraconstitucional, no caso estabelecida pelo Código Tributário Nacional. Bom, essa é a primeira parte referente à aplicabilidade do IPTU. Vamos falar sobre o IPTU, a formação do valor. A formação do valor está baseada no valor venal do terreno, isso quer dizer, o valor de venda e compra. Só que para chegar até esse valor venal, é desenvolvido vários cálculos. Todos esses cálculos, informações, especificações para chegar no valor, está tudo na lei complementar. Toda cidade tem uma lei complementar. Se puder e se quiser ver sobre essa lei complementar, ela está disponível no site de cada prefeitura. Vamos pegar um exemplo da cidade de Cachoeirinha, onde eu moro. Por exemplo, aqui, lá no artigo 14 da lei complementar de Cachoeirinha, diz o seguinte: as alíquotas do imposto sobre a propriedade territorial urbana são as seguintes. Isso quer dizer, é as alíquotas em cima do valor venal que será cobrado do IPTU. Quanto maior o valor venal, maior será a alíquota. Isso mostrando que é um imposto de progressividade fiscal. Logo à frente, meu colega vai falar com mais detalhes sobre esse assunto. Por exemplo, o valor venal terreno até 30 mil aplica-se 1%. O valor venal acima de 30 mil até 60 mil, 1,2%. O valor venal acima de 60 mil até 120 mil é 1,4%. O valor venal acima de 120 mil até 240 mil é 1,6%. Acima de 240 mil é 1,8%. Já no artigo 16 da Lei Complementar de Cachoeirinha, para fazer o cálculo, chegar ao valor venal do terreno, é baseado em algumas informações, como a localidade na cidade, o tamanho do imóvel, o terreno, fator de profundidade, fator de topografia. São vários fatores que fazem com que cada imóvel tenha um valor específico a ser aplicado. Aqui nesse slide mostra um cálculo
que seria o ponto do iceberg, que abaixo dele tem muitas informações até chegar nesses dois cálculos aqui. Vou mostrar um aqui, o primeiro é o V igual a VT mais VE. V seria o valor venal do imóvel, VT o valor do terreno, V valor das benfeitorias, que seria as edificações, prédio. Para chegar ao valor do VT, que é o valor do terreno, existe uma outra forma, que seria VT igual, abre parênteses, S vezes Q, fecha parênteses, mais somatório de FC. O S seria a área corrigida do terreno em metro quadrado, o Q, o valor do metro quadrado do terreno padrão por face de quadra, e a somatória de FC, que seria a somatória dos fatores de correção. Então existe toda uma especificidade, todo um cálculo para chegar a um valor venal real e sensato para aplicar. O IPTU ele nunca vai ser exagerado, nunca vai ser alto, também nunca vai ser baixo. Ele é todo regulamentado, ele é todo norteado pela CTN. Aqui vemos um carnê do IPTU sendo cobrado no ano de 2017 da Prefeitura Municipal de Assis, de um proprietário. E aqui o proprietário, pelo jeito, ele optou em pagar parceladamente, sabendo que a Prefeitura, após emitir o carnê, o valor do IPTU, o proprietário pode pagar à vista. E com desconto, a prefeitura ela dá essa opção de desconto para incentivar os proprietários a pagarem por completo o IPTU. Mas tem a opção de parcelamento, que é o caso disso aqui, é um carnê de parcelamento de um proprietário da cidade de Assis. Ao que se refere à destinação dos recursos advindos do pagamento do IPTU. Bom, a Constituição Federal determina que o destino obrigatório de uma parte dos impostos pagos às prefeituras, entre eles o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, 25% do total arrecadado deve ser aplicado na educação e outros 15% diretamente na saúde. Isto é uma determinação da Constituição Federal. A realidade, e sob o ponto de vista da legislação do IPTU, como os demais impostos, serve para custear a máquina pública. Ou seja, todos os impostos, inclusive o IPTU, formam uma caixa única e são direcionados percentualmente para cada um dos setores da administração pública, conforme prevê a legislação tributária. Ou seja, todos os impostos de competência municipal vão apenas para uma caixa e, através dessa caixa, é distribuído um percentual de 15% para a saúde e 25% para a educação, conforme a determinação da Constituição Federal de 1988. Neste slide, irei tratar de um assunto muito importante sobre o IPTU, que é a sua progressividade extrafiscal. Mas, em primeiro momento, vamos analisar o que significa progressivo ou progressividade de um imposto, que significa a possibilidade do município de instituir alíquotas variadas e progressivas em razão de um elemento do fato gerador, por exemplo, a base de cálculo e o tempo. A progressividade é constitucionalmente postulada, tanto a de caráter fiscal, a fim da arrecadação para a manutenção da administração pública, como a progressividade extrafiscal, que visa a promoção de uma igualação social, ou seja, eliminação das desigualdades, o favorecimento dos desvalidos, a criação de empregos, o desenvolvimento econômico, a melhoria nas condições de vida, a proteção ao meio ambiente, dentre outros, conforme previsto no artigo 182 do parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição Federal. O aspecto progressivo extrafiscal do IPTU é muito importante a sua compreensão. Exemplo, um terreno baldio, ou seja, vazio, está acumulando lixo em entulhos. Com isto, está se proliferando diversos animais peçonhentos que transmitem doenças aos seres humanos, sendo um bairro residencial urbano. Com isto, poderá gerar diversas doenças, sendo uma questão de saúde. Ou seja, um aumento na alíquota deste IPTU seria uma condição de progressividade extrafiscal, porque estamos nos referindo a questões sociais, como a questão da saúde. Bom, este foi o slide sobre a progressividade extrafiscal. No próximo slide, tratar referente a
slide, tratarei da progressividade fiscal do IPTU. A progressividade fiscal deste imposto foi instituída constitucionalmente através da Emenda Constitucional 29 de 2000, ao determinar a possibilidade do IPTU ser progressivo em razão do valor do imóvel e em razão de sua localização e uso. Conforme o artigo 56, parágrafo 1º da Constituição Federal, sempre os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Antes da publicação da Emenda Constitucional 29 de 2000, os autores admitiam a possibilidade de aplicação do princípio da capacidade contributiva ao IPTU, pois o referido imposto tem caráter real e não pessoal, não podendo ser considerada a capacidade contributiva do proprietário do imóvel para tributar, logo inaplicável e previsto no artigo 156, parágrafo 1º da Constituição. A justiça social se apresenta no momento em que ocorre a cobrança de forma progressiva do referido imposto, fazendo com que este município arrecade mais e institua políticas públicas necessárias para erradicar a pobreza e diminuir as desigualdades sociais. No caso, atualmente é aplicada uma progressividade fiscal com base no valor do imóvel, na sua localização e no uso. Com este slide, encerramos o assunto da progressividade, tanto extrafiscal como fiscal do IPTU. Existem algumas situações em que a isenção do IPTU pode ser solicitada. Vamos analisar algumas dessas situações. Pode ser solicitado a isenção do imposto para viúvos, aposentados, portadores de deficiência física ou mental, portadores de moléstia grave ou incapazes para o trabalho, proprietários de um único imóvel, que seja a sua moradia própria. Além disso, o solicitante da isenção só pode receber até 2 salários mínimos nacionais. Uma vez definido o pedido de isenção, o cidadão terá direito ao benefício por 3 anos. A renovação do pedido deve ser feita até o último dia útil do mês de novembro, do 3º ano da isenção. Do contrário, a cobrança do imposto será enviada ao cidadão. Estes são alguns dos casos em que pode ser solicitada a isenção do imposto sobre a propriedade predial territorial urbana, o IPTU. Nesse último slide, tratarei das penalidades sobre o sujeito passivo contribuinte do IPTU. Conforme o artigo 181 da Lei Complementar número 28, o infrator a dispositivos deste capítulo fica sujeito, em cada caso, às penalidades abaixo elencadas. Vamos analisar cada penalidade de fato. Primeiro, multa de 100% quando constatada omissão ou falsidade de informações visando reduzir ou suprimir o valor do imposto. 2. Multa de 50% quando constatado o não cumprimento do dispositivo primeiro do artigo 173 deste Código. 3. Multa de 200 URNs quando constatado o não cumprimento do disposto no artigo 176 deste Código. Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão reduzidas em 50% quando ocorrer denúncia espontânea. Bom, neste último slide, encerramos a nossa apresentação sobre o IPTU. Esperamos que todos tenham compreendido as principais informações e aspectos sobre este imposto de competência municipal. Meu muito obrigado a todos.